Olá, queridos. Que bom chegar até você e poder compartilhar as Escrituras, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, algo que nos edifica. E a gente entende que Deus fala através dos vídeos, através das pregações, das ministrações, dos estudos, e cremos que temos sido edificados pela palavra do Senhor através desses recursos que Deus mesmo nos deu. Nesses tempos difíceis, de difíceis decisões, então esteja orando pelo conselho da igreja, para que Deus nos dê graça e sabedoria, porque nós sabemos que Deus instituiu essas autoridades sobre as nossas vidas, autoridades eclesiásticas, para que submetamos humildemente diante do Senhor, porque sabemos que Deus fala através dos concílios, uma vez que esses estejam em oração, em busca da orientação do Senhor, orientados pela sua palavra santa. Que nós acalmemos o nosso coração. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a direção do Senhor para todas as questões que nos envolvem, aquilo que envolve a nossa fé. E os tempos estão fechados, mas os nossos corações estão abertos, recebendo a palavra do Senhor, recebendo a unção que vem dele. É tempo de acalmar o nosso coração e submeter à vontade soberana, exclusiva e única do nosso Senhor. Nós estamos no mês de maio, esse mês considerado o mês mais alegre, festivo do ano, é o mês da família, é o mês das mães, e nós comemoramos com muita alegria as realizações deste mês de maio. Neste ano nós estamos impedidos de realizar essas festividades que nós temos o costume. Mas Deus tem falado no nosso coração, na nossa casa, no estudo da palavra, no nosso culto doméstico, nos vídeos que nós temos ouvido, das conferências, enfim, Deus tem nos abençoado. E a família é algo maravilhoso que Deus nos deu. Na família nós temos o refúgio, nós temos a proteção, nós temos alegrias, nós temos nossos desafios, nossos problemas, mas é na família que nós nos achamos como pessoas. Deus instituiu a família como célula máter da sociedade. E bem sabemos que o mundo abomina, detesta, porque ele sabe que detesta a família, porque a família é uma instituição divina e estrutural para a sociedade. Se o diabo conseguir destruir a família, ele destrói a sociedade, a igreja, mas pela graça de Deus nós temos famílias sérias, cristãs, casamentos bem-sucedidos, casamentos na rocha de Cristo que tem dado bom testemunho. Mais são os casamentos que dão certo, do que os que dão errados. Mais são as famílias felizes do que as famílias tristes, derrotadas. Obviamente, mais felizes são, de fato, aqueles que convivem e vivem em família. E eu quero compartilhar o tema neste mês de maio. O tema de hoje, o nosso estudo, é a família e a oração. Compartilhar o texto do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. E há algumas curiosidades peculiares nessa carta, nessa igreja em Tessalônica. Essa igreja foi plantada em 2 semanas, 15 dias. Aproximadamente essa igreja foi plantada e depois o apóstolo Paulo então envia essas cartas, e essas cartas são em demasia importante para a vida da igreja. Tratou de diversos temas do apóstolo Paulo nessa carta. E o tema que ressalto nesta ocasião é o da oração. O ministério de Paulo é baseado em oração. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, percebendo o seu ministério de oração, a gente percebe que Paulo era um teólogo da oração.
Ele orava pelos irmãos e pedia oração a seu favor. E uma de suas cartas ele diz que cita cada nome de cada pessoa, citava em suas orações. Isso nos chama atenção porque Paulo era um grande evangelista. Ele visitava muitas igrejas, muitas regiões, conhecia muitos irmãos e a gente percebe nas citações de algumas de suas cartas, muitas citações de muitos nomes, e ele lembrava nome por nome, pessoa por pessoa, em suas orações. Era um homem de oração, um teólogo da oração, um evangelista da oração, um missionário da oração. E não é diferente nessa carta. Ele trata desse assunto e nos dá um mandamento. E alguns pensam erroneamente que a lei está no Antigo e no Novo é graça. Essa é uma interpretação teológica errada das Escrituras, porque a lei está na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Talvez na Nova Aliança mais claramente, Jesus confirmou a lei do Antigo Testamento e deu passos adiante no cumprimento dessa lei. Ele vai dizer agora, se pensarmos erroneamente, nós já pecamos. Jesus vai ensinar isso. A lei do Antigo Testamento, ela era objetiva. Aquilo que as pessoas viam, aquilo que se praticava de errado e as pessoas viam, tinha constatação, haveria um julgamento e uma execução desse erro, dessa falta. Mas agora no Novo Testamento Jesus clareia isso mais e vai dizer do foro íntimo, porque Deus é o supremo juiz que julga foro íntimo. Nenhum juiz nessa terra tem o poder e capacidade de julgar foro íntimo, mas Deus tem o poder de julgar foro íntimo. E ele então agora vai dizer que os nossos pensamentos podem ser pecaminosos e Deus os vê e devemos confessá-los até os pensamentos pecaminosos. Então a lei está no Novo e no Antigo. A graça está no Antigo, a graça está no Novo. Porque é graça Deus dando uma lei para Israel. Só Israel experimentava tão abundante graça, tão gloriosa graça. Israel tinha luz. Israel era a única nação ilesa, guardada, protegida do paganismo. Todas as outras, o Império Assírio, Babilônico, Egípcio, afundados na idolatria, nas práticas pecaminosas, mas Israel gozava de luz e de graça. Pois bem, nosso tema é família e oração. E a oração é fundamental para o bem-estar da família. A oração é o meio onde nós buscamos proteção em Deus, buscamos graça em Deus, estar em espírito de oração, estar precavido dos intempéries da vida, das situações que nos atingem, dos males que podem nos trazer desordens. E a oração, então, é uma busca de proteção em Deus, é uma busca de direção em Deus, é uma busca de orientação em Deus. Então, a oração é fundamental para a vida de nossa família. Ter um ministério de oração perseverante, sério, bíblico, é fundamental para o bem-estar da nossa família. Não existe casamento bem-sucedido sem uma vida de oração consistente e séria. Não existe educação de filhos sem os pais buscarem a direção em Deus para tudo. Não existe namoro bem-sucedido se Deus não estiver orientando, dirigindo, trazendo graça. Em tudo nós dependemos de oração. Uma família sem oração é como um soldado ir para a guerra sem armas, sem botas, sem equipamento, sem escudo, sem capacete. Alvo fácil. Nós percebemos que o ministério de oração ele foi fundamental nos avivamentos. Percebemos que Susana Wesley, ela nunca pregou o evangelho, ela nunca evangelizou, mas é considerada a mãe do metodismo. Orou insistentemente pelos seus filhos
John Wesley e Charles Wesley. E esses homens, então, foram os avivalistas e considerados os pais, ou pais do metodismo. Mas Susana Wesley tinha uma vida de oração consistente. Alguns dizem que Susana Wesley, com vários filhos dentro de casa, ela colocava um lençol na cabeça e, assentado numa cadeira, ficava ali orando ininterruptamente por 4 horas. E ela orientava os filhos para que esses filhos, se alguém chamasse, eram para os filhos dizer: a minha mãe está ocupada, minha mãe não pode atender agora, volte outra hora. Tamanha era a responsabilidade de Susana Wesley na vida de oração. A vida de oração, ela é muito negligenciada. Nesse corre-corre, nesse vai e vem, nesse monte de coisas que nós estamos envolvidos, informações daqui e dali, esse mundo estressado tem roubado de nós essa graça miraculosa. Mas nós, como cristãos, nesse tempo, nós não podemos perder de vista a eficácia da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, porque a oração é um clamor, é um pedido a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que pode mais do que nós possamos imaginar, um Deus que nos ama mais do que nós temos condições de mensurar, um Deus que tem plenos e completo poder para conferir a nós aquilo que Ele desejar, aquilo que estiver no âmbito da sua vontade gloriosa e soberana. A oração é o oxigênio da vida. Tem muitas pessoas sem oxigênio para viver na alma. Não é oxigênio físico, mas, por exemplo, o corona, ele tira o oxigênio físico do pulmão e ele então ceifa vidas de forma muito cruel, de forma muito triste. Mas muitas pessoas têm sido atingidas pelo coronavírus espiritual. Muitos estão sem fôlego espiritual, muitos estão desesperados, muitos não têm calma em Deus, muitos não estão de acordo com o que está acontecendo, mas tudo está no controle e soberania do Senhor. Muitos pensam que os templos ficar fechados é falta de fé. Não é. É sabedoria, é prudência, porque não só as escolas estão, as igrejas estão, os templos estão fechados, mas as escolas também, os movimentos esportivos também estão fechados. É tempo da gente ficar recluso e usar a sabedoria. A palavra de Deus diz que o tolo, ele vê o mal, passa adiante, sofre a pena, mas o prudente, ele desvia, ele corta uma volta e sai fora do mal. Então, hoje nós não estamos sendo pessoas de pouca fé, mas pessoas de prudência. E Deus nos deu essa prudência, Deus nos deu essa sabedoria. O nosso intuito é salvar vidas, E cremos que tudo isso é por meio da oração. Deus fala, Deus dirige, Deus inclina o nosso coração. A oração é a força dos fracos. É a força dos fracos. Não há homem forte, todos são fracos. Não há família sem problemas, não há família ideal. Muitos se enganam com o mito da grama do vizinho ser mais verde. Isso é um mito, isso é um engano. Ninguém sabe o que passa entre 4 paredes, ninguém sabe a aflição que as famílias experimentam, ninguém sabe. Mas a oração é a força dos fracos, a oração é a graça, é a unção que a família precisa. A oração é para a gente pedir, suplicar, agradecer e principalmente ter intimidade com o nosso Pai Celestial. Nada é tão mais urgente do que a oração. A oração abre o nosso entendimento. No ofuscamento
das tentações, das perseguições, das lutas, das adversidades. A oração, ela desembaraça as nossas pernas na caminhada cristã. A oração, sim, é como um energético no nosso ser, para que nós tenhamos condições de sobreviver nesse deserto que é a vida, é uma audiência diante do Pai Celestial. Oração é a ideia de ir ao Santo dos Santos e pegar as bênçãos com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias mãos. Orar é viver e viver bem. Por isso Jesus orava tanto. Jesus tinha um ministério importante e glorioso e muito acirrado de oração. Ele orava a noite toda, ele orava de madrugada, ele orava antes de pregar, ele orava antes de ensinar, ele orava antes de escolher os seus discípulos, antes de expulsar os demônios, antes de expulsar aquele demônio que os discípulos não puderam. Eles estavam no Monte da Transfiguração, numa audiência diante do Pai Celestial, no encontro glorioso ali com a representação da lei, Moisés, com a representação dos profetas, o próprio Elias. Então, eles desceram daquele monte cheio do Espírito Santo e Jesus liberta aquela pessoa daquele demônio. A oração, sim, é fundamental. Por isso, Jesus orava tanto. Por isso, Jesus tinha um ministério tão importante de oração. E alguém pode argumentar, mas Jesus mesmo disse que não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Mas perceba que Jesus está num contexto reprovando a atitude dos fariseus, porque os fariseus eles faziam longas orações em público para serem vistos dos homens, para serem aplaudidos, para serem elogiados pelas pessoas. Oh, que homens de oração, como eles são homens de oração, oh, que santidade, oh, como sabem articular a sua voz, oh, que homens, quem se aproxima desses homens? Jesus falou assim, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Jesus está querendo dizer, é melhor orar menos com sinceras palavras do que orar muito com intenção errada. Com intenção errada. Mas o mesmo Jesus vai dizer, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele conta uma parábola gloriosa do juiz iníquo e da viúva pobre. É uma parábola muito rica, porque é uma parábola que nos ensina por contraste. Nós somos a viúva, pobres, desprovidos, escorraçados nesse mundo. Naquele contexto, a viúva era menosprezada naquela cultura e o juiz representa Deus, só que por contraste. O juiz é iníquo, é mau, é vil, é truculento, ele julga com parcialidade, ele suborna as pessoas, mas ele atende aquela mulher, pela insistência dela. Então Jesus está querendo ensinar algo glorioso. Se o juiz que é mau atendeu, quanto mais Deus que é bom vai atender as nossas orações. Jesus está dando uma injeção de ânimo para que nós dobremos os nossos joelhos e oremos ao Senhor, não só no momento de dobrar os joelhos, mas às vezes numa tarefa em que estamos fazendo, estejamos ali em espírito de oração, numa viagem, num lugar que vamos, aproveitemos esse tempo da estrada para estarmos em intimidade com o nosso Pai Celestial. O nosso ser vai se enriquecer maravilhosamente. Eu tive o privilégio de fazer meu TCC, trabalho de conclusão de curso, o tema oração. Fui grandemente abençoado pelo Senhor, pesquisei muito, fiz muitas leituras e percebi que a oração é algo extraordinário que Deus concedeu a nós, que Deus concedeu às nossas famílias. E algumas lições gerais, oração é meio de graça.
Nas minhas tantas pesquisas com relação à oração para cumprir a minha tarefa acadêmica, eu percebi nas minhas muitas leituras, a gente deve fazer essas muitas leituras, e muitos teólogos não aceitam que oração é meio de graça. Aceitam que a palavra de Deus é meio de graça, a Bíblia que nós temos em mãos, esses 66 livros, aceitam que o batismo é meio de graça e o são, a ceia é meio de graça. E muitos não aceitam colocar a oração como meio de graça, mas muitos outros aceitam. E o nosso teólogo, livro de cabeceira de teologia sistemática, Luiz Berkoff, ele coloca a oração como meio de graça. Tantos outros homens sérios, homens dedicados, entendem que a oração é meio de graça. Entendem porque a oração que Deus ouve, que Deus atende, é a oração que segue a orientação da palavra. E a oração correta é aquela que nós oramos a própria palavra do Senhor. E essa palavra de Deus, ela é vastíssima. Podemos viver 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, que jamais vamos orar toda essa palavra. Essa palavra é profunda, é maravilhosa, é gloriosa. Então, oração é um meio de graça. E o que é meio de graça? É o alimento espiritual. Assim como você alimenta no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, alimenta o seu físico, os meios de graça alimentam a nossa alma. A oração é esse alimento bendito, assim como lemos a Bíblia, jamais saímos do jeito que chegamos ao ler as Escrituras, com paciência, com calma, vamos sair dali pastoreados. Qualquer texto que lermos. Porque até nas genealogias, tem um porquê da genealogia. Muitos acham enfado ler genealogia, é coisa enfadonha, para que isso aqui? Tem um porquê ali. E ali Deus pode falar ao nosso coração. A genealogia principalmente mostram a finitude humana. Todos morreram. Está o registro ali, foi fulano, ciclano, beltrano, todos passaram, todos são pequenos diante de Deus. Então, até as genealogias nos ensinam sobre a oração, porque o que é orar? Depender de Deus, buscar a graça dele. Então, quando nós olhamos as genealogias, vamos perceber que até Metusalém, o homem que mais viveu, morreu. Enoque foi trasladado. E na genealogia, então, percebemos também que Deus nos salva, nos liberta, porque Enoque, assim como Elias, eles não experimentaram essa morte comum que nós experimentamos. Eles morreram também, fisicamente. Eles não estão presentes fisicamente lá no céu. Eles aguardam a ressurreição dos mortos para que o seu corpo venha, mas eles não tiveram aquela aflição, algo misterioso que nós não temos explicação, aconteceu na morte deles, de Enoque e de Elias. Há um mistério envolvido. E a mensagem que fica é, na genealogia, Deus salvou Enoque do poder da morte. E isso já é um prenúncio de Cristo. Então toda a Escritura, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, e até na genealogia nós temos ensinos. Então orar é orar as Escrituras, por isso é considerado um meio de graça, é um canal aberto do céu para a terra. Quando você ora, a sua família é abençoada. O maior legado que o pai possa e mãe deixar para o filho é um ministério de oração. É um ministério de oração. Hoje há uma corrida, qual curso meu filho vai fazer, qual profissão ele vai ter. São coisas legítimas, nós devemos estudar os nossos filhos na medida do possível, nós devemos investir no futuro deles, isso é cristão, isso é sabedoria, mas isso não é a principal coisa. Nós devemos trabalhar e ganhar o sustento com o suor do nosso rosto e dar exemplo para os nossos filhos. A palavra de Deus condena a preguiça, enaltece o trabalho, mas isso não é a principal coisa. O maior legado que um pai possa deixar para o filho
não é uma conta gorda, não é uma fazenda, não é uma casa, não é um diploma, mas é um ministério aos pés da cruz. Porque se esse filho tem tudo nesse mundo, mas não tem experiência com Deus, foi tirado dele a maior graça. Foi tirado desse filho maior graça. Mas se esse filho não tem muitas posses nesse mundo, mas tem a graça de Deus, ele aprendeu a viver aos pés da cruz, a receber essas benesses espirituais. Esse filho é rico, riquíssimo, porque ele tem Deus na sua vida. A oração é mandamento, como nós dizemos há pouco. É um mandamento. E nada rouba a graça do cumprimento desse mandamento. Deus confere bênçãos a seus filhos que obedecem os seus mandamentos. Oração também, então, para a gente finalizar, é para pedir, agradecer, louvar, adorar e ter intimidade com o Pai Celestial. Nós aprendemos de forma errada, dizendo que nós somos crentes pidões demais. Nunca seremos. Claro, obviamente não vamos só pedir, agradecer, porque quem pede recebe, quem recebe deve agradecer, deve louvar a Deus, é um conjunto, mas nunca vamos pedir demais, porque Deus é infinito, infinitas são as suas graças, infinitas são as suas bênçãos, então peça, e peça muito. O problema da igreja hoje não é pedir muito, é pedir pouco, nós temos que pedir mais, segundo a vontade do Senhor, segundo o seu propósito. Pedir mais unção do Espírito Santo, mais conhecimento do Senhor. Edward McKendry, em seu livro O Poder pela Oração, ele diz que a igreja procura homens de oração. Na verdade, a igreja procura métodos mais aperfeiçoados, mas Deus procura homens aperfeiçoados. Deus procura homens cheios do Espírito Santo, homens de oração. Homens de oração são necessários, diz Edward McKendry, e ele vai dizer mais: nenhum esforço intenso, nenhuma diligência, nenhum estudo, nenhum dom pode suprir o que falta por causa do fracasso de orar. Nós podemos fracassar em muitas áreas, mas jamais no ministério de oração. Talvez o pai não possa dar para o seu filho o que ele queria financeiramente. Talvez o pai desejava construir uma casa para sua família no seu ideal, mas não pode. E isso não há nada de errado. Isso não há demérito. Mas se o homem fracassar na oração pela sua família, aí sim há um demérito grande. Porque ele fracassou na principal área de sua vida. Porque aqui nesse mundo, casa, bens são passageiros. E, de repente, isso pode ir embora. Traça, ferrugem, ladrões, coronavírus. Mas oração não. Cada oração é computada por Deus e isso não se perde. No ranking das orações, nós não somos os que mais oramos. Primeiro vem os islâmicos. Aliás, os budistas, depois os islâmicos. E nós cristãos estamos em terceiro lugar no ranking das orações. Buda e Maomé está morto. Nós encontramos os túmulos deles. Se quisermos irmos ao seu túmulo, a Meca, por exemplo, nós vamos encontrar Maomé e vários outros deuses. Mas quando nós vamos a Jerusalém, o túmulo está vazio. Nosso Deus está vivo. Nós precisamos, então, ter uma vida de oração séria, comprometida, porque o nosso Deus está vivo. Desenvolva o ministério de oração e você vai abençoar grandemente a sua família. Deus te abençoe juntamente com a sua família e dê as suas ternas graças.